Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e encontrará, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Podeis assentar. Nós já oramos para que o Senhor venha falar conosco, então não há necessidade de nós orarmos mais uma vez. Mas eu peço para que vocês fiquem adorando a Deus em espírito, orando a Ele em espírito, para que o Senhor fale contigo e supra a sua necessidade neste momento. Bom, esse texto, ou estas palavras que Jesus diz aqui, Jesus ele diz no momento em que ele está sendo atuado pelos fariseus, e ele encontra-se então numa situação onde ele está discutindo com os fariseus acerca da salvação, acerca do seu ministério, e ele se apresenta como sendo a porta das ovelhas, ele se apresenta como sendo o bom pastor, e é sobre estas coisas, sobre essa apresentação que Jesus faz de si mesmo, que nessa noite nós vamos pensar um pouco. Jesus ele fala sobre a porta das ovelhas, falando um pouco, trazendo este objeto como uma alegoria de si próprio, para que a gente venha compreender um pouco mais sobre o que Jesus quis dizer quando ele fala acerca de ser a porta das ovelhas. Nós precisamos primeiro saber o que era a porta das ovelhas. Eu tenho ouvido algumas pregações a respeito disso e me fez ser curioso, ou ficar curioso em compreender melhor o que realmente vinha a ser essa porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas é uma das portas de entrada do templo. Haviam várias portas, e esta porta da entrada, chamada Porta das Ovelhas, era uma porta que ficava ao extremo norte do templo. Ou seja, se nós ficarmos de frente a ela, ficarmos no sul e olharmos para a frente, nós vamos enxergar essa porta estando no fundo do templo. Mas ela tinha uma razão por qual se chamar Porta das Ovelhas, porque as ovelhas entravam por aquele lugar. As ovelhas que eram usadas como sacrifício em adoração a Deus, elas eram levadas por aquela porta. Ela não poderia ser levada pelas outras portas, porque nas outras portas iriam passar os levitas, iriam passar os sacerdotes, iriam passar também as pessoas que iriam
entrar para o pátio para poder adorar a Deus. Imaginem que se as ovelhas entrassem por estas portas, se os animais que eram usados por sacrifício em adoração a Deus entrassem por estas outras portas, haveria uma bagunça terrível lá no templo. Então, faz-se necessário existir uma porta dos fundos onde entrariam as ovelhas. Mas interessante que, buscando entendimento um pouco mais acerca desta porta, nós encontramos também referências de que por esta porta não entravam somente os animais, entravam também os pedintes, entravam os mendigos. Era naquela região, naquele local, próximo a esta porta, onde as pessoas comercializavam esses animais para oferecerem em sacrifício a Deus. Imagine que uma pessoa que morava a centenas de quilômetros do templo, ele tinha que ir lá e sacrificar uma ovelha em adoração a Deus. Ele não podia, ou se ele fosse fazer uma viagem por centenas de quilômetros para chegar até o templo, ele tinha por obrigação de ao menos uma vez por ano fazer esse trajeto. Se ele carregasse um animal, se ele arrastasse um animal por centenas de quilômetros, ele iria acabar sacrificando esse animal antes da chegada ao templo. E tem mais. A Bíblia nos diz que o animal, o cordeiro, ou a ovelha, ou seja, mais o que for dos animais que iriam ser sacrificados a Deus em adoração, deveriam ser animais sem mácula. Sem mácula significa sem mancha, sem ferimento, sem defeito. E se esse indivíduo então arrastasse esse animal, ou levasse ele consigo na viagem por um período muito longo, ele não iria chegar sem mácula até o templo. Então havia necessidade de que ali naquela região, ali naquele lugar, houvesse então um lugar reservado para os animais, onde as pessoas, os andarilhos, viajantes fossem até ali, comprassem então um desses animais e levassem até o sacerdote, para que o sacerdote então fizesse o sacrifício em adoração a Deus, ou um sacrifício para a remissão dos pecados, ou um sacrifício de adoração. Havia essa necessidade. Então, por haver essa questão do movimento financeiro naquele lugar, era ali que normalmente os pedintes ficavam. É neste lugar que, se nós pegarmos o texto um pouco antes, nós vamos encontrar um cego pedindo esmola. E Jesus então faz um pouco de barro com saliva, passa em seus olhos e manda que ele vá até o tanque de Siloé para lá lavar os seus olhos para ser curado. Este cego estava naquele local porque estava pedindo esmola. Então nós conseguimos compreender que a porta das ovelhas não era somente um local onde se levavam os animais que seriam entregues para o sacrifício, mas também naquele local iriam ficar as pessoas que eram excluídas da sociedade. Porque nós bem sabemos que qualquer pedinte, qualquer mendigo, qualquer andarilho que vive de esmola, ele é um excluído da sociedade. Se um indivíduo na sociedade que nós vivemos hoje, se um mendigo tentar entrar dentro de um restaurante, nós sabemos que fatalmente ele será expulso dali. Por quê? Porque irá atrapalhar o comércio. Então, nós sabemos que uma pessoa como essa ele é um excluído da sociedade. Então nós entendemos que naquele local era um local de se levar as ofertas e também um local de gente excluída. E quando nós pensamos em gente excluída, nós pensamos diante de Deus em homens e mulheres pecadores, em homens e mulheres que estão excluídos da possibilidade da salvação. E Jesus então se apresenta como sendo a porta das ovelhas. Jesus se apresenta como sendo
sendo aquele por onde as ovelhas deveriam passar para serem levadas em local de adoração a Deus. Jesus, ele se apresenta como sendo a porta, o local de entrada por onde iriam passar todos aqueles que são excluídos socialmente, todos aqueles que são necessitados diante de Deus e diante da sociedade. Existe um ditado no meio evangélico que diz que igreja parece curva de rio. De vez em quando eu cito esse ditado porque é uma grande verdade. Em curva de rio nós sabemos que quando acontece uma enchente e o rio ele começa a transbordar, ele começa então com a força das suas águas a arrastar tudo que tiver na margem do rio. E toda aquela sujeira, aqueles galhos, tudo aquilo que foi arrastado acaba por parar na curva do rio. E nós sabemos que o que Jesus faz em nosso meio é algo semelhante. Aquilo que já não serve para mais nada, aquilo que já não serve para nada, diante de Deus é um perdido, diante de Deus não tem valor algum. Quando vem a enxurrada do Espírito Santo, a água viva que passa sobre aquele lugar, que leva essa pessoa, ela vem parar aqui, porque aqui se encontra a porta das ovelhas, o lugar onde as pessoas podem passar para se apresentar diante de Deus. Mais um detalhe sobre essa porta das ovelhas: por ela ficar mais no fundo do templo, e por se tratar de um local onde os animais que seriam oferecidos como sacrifício, este local ele deveria ficar de fácil acesso também ao altar de Deus, ao altar onde esse animal seria levado para o sacrifício. Então, quando Jesus ele se apresenta como sendo a porta das ovelhas, ele está dizendo assim: eu sou a entrada que está mais próximo do altar de Deus. Jesus é aquele que nos aproxima de Deus. Jesus é aquele que nos aproxima do lugar santo dos santos, onde a presença de Deus é sentida, onde a presença de Deus é certa. No templo nós sabemos que havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde ali estava depositado a arca do concerto, onde ali a presença de Deus era materializada. Esta porta, Jesus, e sempre esteve mais próximo de Deus. Por isso nós temos que passar por essa porta. Por isso o mundo tem que passar por essa porta para chegar ao altar de Deus, para se apresentar diante de Deus. Não há outra porta por onde as ovelhas que vão ser apresentadas a Deus, não há outra porta por onde ela possa passar, senão por Jesus, que é a porta das ovelhas. Oh, aleluias, glórias a Deus, porque nós que aqui estamos já passamos por essa porta, já tivemos um encontro com Deus e sentimos a presença dele continuamente. Porque uma coisa um tanto diferente do que acontecia naquela época lá no templo, algo diferente, mas que hoje acontece, é que a ovelha, quando ela passava pela porta, ela já tinha o seu destino traçado. Ela seria levada ao altar e ali ela seria sacrificada, e nunca mais ela iria voltar e passar por aquela porta saindo. Ela fazia somente uma passagem de entrada e não voltava mais. Não voltava mais, porque dali ela seria levada ao sacrifício. Mas nós vemos o que Jesus diz. Ele fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. As ovelhas agora não precisam mais ser sacrificadas. As ovelhas não precisam mais ser mortas diante de Deus. Elas podem ir se apresentar diante de Deus e depois voltar pela mesma porta
pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas, aquele que entregou a si próprio pelas ovelhas. Ele faz uma comparação junto com os fariseus aqui nesse texto, dizendo que os que vieram antes dele, os religiosos que se apresentaram diante dele, não conseguiram trazer a solução. Muito pelo contrário, eles eram mercenários, porque eles se apresentavam como religiosos para viver e desfrutar daquilo que poderia acontecer, daquilo que a religião oferecia para ele. Aleluia! Mas Jesus diz: o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi exatamente isso que o nosso Senhor fez. Ele entregou a sua vida por minha causa. Ele entregou a sua vida por sua causa. Ele entregou a sua vida por você que está me ouvindo agora. Mesmo tendo sido um tempo bem distante, bem longe, dias após, talvez meses após o dia que essa mensagem foi gravada, Jesus morreu por você também. O bom pastor deu a sua vida por você também. O que Jesus quer em troca é que as suas ovelhas então ouçam a sua voz. Ele quer então que as suas ovelhas ouçam a sua voz e o siga. E o seguir a Jesus é maravilhoso, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por verdes pastos. Ele me faz descansar em águas tranquilas. Esse é o bom pastor. E nós louvamos a Deus. Louvamos e engrandecemos a Deus, porque Jesus é a porta das ovelhas. Ele é o nosso acesso ao lugar santo dos santos. Ele é o nosso acesso ao altar de Deus, para que possamos entregar as nossas vidas a Deus. Mas depois da nossa vida ter sido entregue e consagrada a Deus, nós podemos voltar novamente, porque Ele continuará nos sustentando, Ele continuará nos guardando, Ele continuará nos protegendo. Este é o amor que o bom pastor tem pelas suas ovelhas. Este é o grande amor que Deus tem por cada uma das pessoas que entregaram a sua vida a Ele. Que Deus te abençoe sempre, e que você nunca seja uma ovelha rebelde, que você nunca seja uma ovelha rebelde para se apartar da presença de Deus, para se apartar da presença do bom pastor. Que Deus te abençoe para que a sua vida seja completa na presença dele, porque o bom pastor irá cuidar de você sempre. E se você ainda não passou pela porta das ovelhas, que é Jesus, decida-se por passar por essa porta, porque este é o desejo de nosso Senhor para com a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.